Essa pergunta é bem ampla. Eu acho que eu vou começar do comecinho de quando as recém-formadas professoras foram convidadas para participar de uma seleção que elas não sabiam muito bem o que era. Se dizia assim, é uma pedagogia diferente com muita arte. E lá fomos nós, né? Quando eu falo nós, porque tinha um grupo bem maior, e depois vocês vão ver a outra pessoa que vem aqui. E então a gente fez essa seleção e fomos começar esse impulso da pedagogia Waldorf como estagiárias numa escola de periferia, no bairro Dias Macedo, centro geográfico de Fortaleza, local onde eu já morava. Escolas públicas lá onde eu estudei e fiz minha formação básica. Então, foi bem significativo e o impulso era lindo de ver. Meninas novas, cheias de vontade, mas chegando numa escola que já funcionava com a pedagogia tradicional. Então, daí a gente precisou achar a forma de trabalhar e achar harmonia para isso. Por um tempo deu certo. Eu acho que quando você fala meninas de 18, 19 anos que se depararam pela primeira vez com uma pedagogia que você não sonhava que pudesse existir. Então, todo mundo se apaixonou de cara, todo mundo ficou sedento, todo mundo queria aprender tudo. A gente se ajudava muito de eu quero aprender flauta, eu quero aprender tricô, eu quero aprender a fazer aquarela, eu quero... Então, o grupo de estagiárias que chegou e se deparou com essa pedagogia era simplesmente apaixonado e sonhador. E estava disposto a fazer acontecer e fazer dar certo. Eu penso que criança é criança sempre. O espírito e a alma infantil está ali. O que a gente tem que cuidar é que o mundo, às vezes, começa a interferir demais e quer transformar essas nossas crianças em pequenos adultos e adoecê-las. As crianças eram as crianças que a gente tem hoje, talvez com menos acesso a essas tecnologias e essa enxurrada de imagens às quais as crianças são expostas hoje. Mas elas estavam lá com a mesma energia de imitação, de brincar, de sonhar junto. As crianças eram crianças. E acho que com menos acesso à tecnologia, elas estavam um pouquinho mais saudáveis. E a nossa missão agora é, com essa pedagogia, continuar cuidando e preservando esse território que é terra fértil. O que a gente plantar vai nascer, vai brotar. Então, daí a gente cuidar do que a gente vai lançar nessa terra, né? Mas as crianças eram essas crianças aí com capacidade de imitação, de imaginação. Como era ser professora de educação infantil? Bom, eu cresci e a minha primeira professora foi a minha mãe. Foi a minha primeira professora de jardim de infância numa escola de periferia, uma escola pública, lá desse mesmo bairro onde a escola começou. Então, nas minhas brincadeiras, sempre o sonho de ser professora estava lá. E, claro, eu sempre tive mais identificação com a educação infantil, né? Então, desde sempre, a segunda sala de quando a escola realmente nasceu como Escola Micael, a segunda sala de jardim era minha. Só um aluno, mas era minha. Mas, assim, o ritmo do jardim, no nosso caso, o primeiro ano, por exemplo, da Micael, onde a gente já tinha saído da escola pública, né? A gente passeava por um universo de cuidar da escola como um todo. Então, as crianças, que eram poucas, e as professoras, que eram muitas, a gente fazia tudo como se a gente morasse naquela casa como uma família. Então, a hora de pegar o lanche, a professora que só tinha um aluno ia lá com o aluno na cozinha, falava com a professora que estava fazendo o lanche. A gente tinha muito essa vivência de levar para o brincar livre, tanto no pátio como na sala. Então, a gente tentava fazer o mais próximo possível do que a gente estava recebendo como conteúdo, o que era a pedagogia Waldorf na prática. Como a pedagogia Waldorf chegou em Fortaleza. O grupo J. Macedo, Dona Ângela, já tinha na fundação a manutenção de algumas escolas públicas. Ela ajudava financeiramente algumas escolas e alguns professores eram remunerados pela fundação. Tinham acesso a atendimento de saúde e... Numa dessas aí, uma prima, acho que é a prima Maria Isa, da Ângela Macedo, morava em São Paulo, tinha os filhos na escola lá de São Paulo e ficou encantada com a pedagogia. Sabendo que parte da família tinha relação com a escola, ela então começou a encantar a Dona Ângela com essa possibilidade de trazer a pedagogia para Fortaleza. E daí começaram-se assim, as primeiras caminhadas nesse sentido. E Dona Ângela teve a ideia de levar para essa escola, que chamava Paula Francinetti, a gente fazer essa tentativa de transição com as professoras que já estavam lá já há muito tempo trabalhando com a pedagogia tradicional e trazer um grupo de estagiárias recém-formadas, cabecinha aberta, fresquinhas, para fazerem essa colagem aí, como é que a gente ia conseguir trazer a pedagogia Waldorf para dentro de uma escola que já funcionava com outra pedagogia, né? Quais foram os primeiros materiais pedagógicos adquiridos? Flauta, que eu me lembro da gente saindo, chorando da escola, cada um agarrando as suas partituras, as suas flautinhas, suas agulhas de tricô. Assim, que eu me lembro das primeiras coisas assim, era, acho que a flauta, a gente começou logo a ter aula com a Deísa, que era
mais nova do que a gente, até 18, 17 anos, né? Agulha de tricô, crochê, foram as primeiras coisas que eu acho que a gente começou. Aquarela, né? O envolvimento das famílias no início da escola foi trabalho de formiguinha. Pessoas que já estavam, de uma certa forma, ligadas à família J. Macedo, que vieram com seus filhos, primos, né? Os primeiros alunos da primeira sala eram irmãos, né? E uma mãe que já conhecia, tinha estudos já esotéricos e conhecia um pouco da pedagogia, quis saber mais e colocou os 2 filhos dela. Então a gente começou com mães que resolveram abraçar a causa, pagar junto com a gente, ter os filhos nessa escola, né? E devagarinho foi chamando mais um trabalho de boca a boca, né? As festas, a gente fazia as festas, os teatros, ia convidando amigos e amigos, as famílias, aí a coisa foi devagarinho, mas a gente passou um tempo que eram 14 professoras e 2 salas de aula, 2 professoras, uma com 3 alunos, outra com 1, né? Tipo assim, foi como começou. Os desafios enfrentados pela escola, eles passam por várias camadas. A gente teve desafios, esse de lançar a ideia, a pedagogia no mundo, numa cidade que não ouvia falar de antroposofia, onde a regra, o que predominava eram escolas, empresas assim, grandes, particulares, e a gente deu esse passo para ser uma escola particular. Não era a ideia original, a gente que começou na escola pública, e por sermos, a maioria das professoras, né, as estagiárias, moradoras de periferia, a gente queria poder manter isso como uma escola social, uma escola pública. No momento, assim, naquela época não foi possível, né? Mas as tentativas, inclusive depois de um tempo de conseguir conceder bolsa para crianças de localidade do entorno, né? Esse era um dos desafios. Eu acho que o desafio maior de toda escola, mas em se tratando de uma escola Waldorf, é o ser humano, entendeu? Conviver com o ser humano, o problema de comunicação é o grande vilão da história, entendeu? Porque a pedagogia, ela é linda e ela te encanta rapidamente, você rapidamente decide que você quer aquilo para você, mas no dia a dia, na prática, você lida com ego, você lida com financeiro, você lida com uma série de questões que são mais terrenas e materiais e nem sempre é fácil administrar isso. Deixa a Wanda responder essa melhor. A fundação do Jardim, né, desse primeiro Jardim do Nordeste, que foi aqui em Fortaleza, vivia no coração de pessoas que faziam parte do Grupo J. Macedo e que tinham os filhos na escola Rudolf Steiner, lá em São Paulo, e vivia esse impulso de trazer para o Nordeste uma visão mais humanizada, mais espiritualizada do desenvolvimento da criança. Então vem desse sonho, desse lugar, do encantamento que se tinha da pedagogia Waldorf. E nos nossos corações, nós que começamos, eu e Luizete, nós somos as primeiras jardineiras do Nordeste. Nós éramos muito jovens, 18, 19 anos, e nós ficamos encantadas e viver esse sonho desse encantamento, né? Desse brincar livre. Fortaleza sempre teve uma história de uma escola muito voltada para o vestibular e para os concursos. E aí a escola Waldorf tinha esse impulso no coração, que era da infância ser infância. É isso que nos encantou. Os nossos sonhos na época, os nossos desejos, era de permanecer no território onde a escola começou. Nós começamos, o Grupo J. Macedo apadrinhava algumas escolas públicas e o primeiro sonho foi que da escola Waldorf surgir nesse território, lá no Dias Macedo. E o nosso sonho era trazer para aquelas crianças aquela vulnerabilidade social, daquele lugar tão encantador também, que ainda tinha aspectos rurais. E o nosso sonho era levar para aquele bairro, né, tinha lá um lugar perto chamado Favela do Papoquinho, era levar para aquele lugar essa proteção e esse desejo da preservação dessas forças infantis e a preservação da humanidade. Esse era o nosso grande desejo e nós éramos muito jovens, mas tínhamos esse grande apoio, né, desses fundadores. Como eram as crianças daquela época? Crianças são crianças e as crianças elas tinham um ambiente mais preservado, não tinha esse advento das telas. Então as crianças brincavam no quintal. Eu me lembro que às vezes a gente descia do ônibus para ir para a escola, né? Pegava o ônibus do bairro onde eu morava e chegava lá e às vezes as crianças estavam correndo atrás de porco. Tinha os porquinhos correndo e a gente via as crianças, elas subiam, tinha uma rua que a gente subia para chegar até a escola, que ficava numa fazenda, e a gente via as crianças correndo atrás dos porquinhos. Então era uma vida natural
tinha as poças de água, às vezes tinha o esgoto ali, mas as crianças elas eram muito entregues à natureza. E isso é uma pena que tenha se perdido, né? Não tinha tela, a gente falava sobre televisão, a gente alertava sobre a televisão, e hoje isso ainda ficou mais difícil, né? As telas. Como era ser professora da educação infantil? Então, se juntava esse desejo de encontrar essa criança primordial que a antroposofia e a pedagogia Waldorf nos mostrava, se juntava a esse coração juvenil, e isso era como uma grande esperança, era muito gostoso. E tinha uma abertura. Então a gente pensava, a gente queria um tanque de areia, a gente queria que as crianças tivessem experiência com água, a gente queria que tivesse brinquedos, a gente fazia pequenas pesquisas do nosso artesanato e a gente trazia. Então era um desejo de esperança, e era ser professora de educação infantil aos 17, 18, né, naquele tempo, era para mim olhar para o futuro e ver como um prado, né, verdejante, ou como uma praia ensolarada, onde a infância pudesse realmente criar suas raízes, dureza, aqui no nosso clima e no Nordeste. Então era isso que vivia no meu coração. Quais eram as práticas pedagógicas? Nossas práticas pedagógicas, elas tinham muito a ver com a pesquisa da pedagogia Waldorf. Nós estagiávamos em São Paulo. Então eu tive a oportunidade de estagiar na Monte Azul, na Associação Comunitária Monte Azul, assim como também na Escola Rudolf Steiner. Então, para mim é inesquecível a dona Vera Ferraz, uma jardineira que nos recebia, a minha, a Luizete, todas nós, lá em São Paulo, e ela tecia nos corações da gente, com muito carinho e afeto, as práticas pedagógicas da pedagogia Waldorf, mas não como técnicas, mas como um laço e um vínculo amoroso. Então as práticas eram baseadas nesse nosso impulso de juventude, com muita pesquisa, com muita orientação das pessoas que vinham do seu Peta Bicar, que a Luísa Lameirão fez parte da nossa formação, e a dona Vera Ferraz, que era o nosso grande exemplo. E como crianças do primeiro setênio, a gente imitava, né? A gente imitava e imitava com esse sorriso e esperança que nós tínhamos na época. Era baseado nisso. O planejamento inicial da nossa escola era isso, era uma escola para atingir a escola pública. Era um projeto da Escola Waldorf chegar nesse bairro. Isso não foi possível. Nós encontramos resistências dos professores que lá estavam, muitos estavam próximos à aposentadoria. E aí chega um grupo de jovens, a gente ainda fazia o normal, a gente ainda fazia o magistério, e aí nós enfrentamos muitas resistências pela mudança de mentalidade que as nossas práticas traziam. Isso fez com que o projeto ele não fosse adiante. O planejamento era de realmente ter uma escola Waldorf pública, e isso não foi adiante. Nós fundamos a Escola Micael, que nós estamos aqui nesse espaço até hoje. Nós viemos mais para o centro, né, mais para a área nobre de Fortaleza, e nós fundamos com o apoio do Grupo J. Macedo. Éramos 14 professores com 2 salas de jardim, né? A gente tinha números reduzidos, mas a gente lavava o banheiro, ficava na secretaria, dava palestra e era professor. Então nós fazíamos todos os trabalhos, e foi assim que nós fundamos. O planejamento ele foi modificado pelo curso do destino, mas hoje a gente tem essa escola que floresce e fortalece, né? Essa história que a gente está contando, essa história, ela faz 35 anos que aconteceu, né? Nós estamos aqui em Fortaleza há 35 anos e não tinha uma outra escola no Nordeste. Depois surgiu Recife, depois surgiram iniciativas na Bahia, mas a Escola Micael de Fortaleza é a primeira escola do Nordeste. E a gente não tinha perto parâmetro, a gente não tinha aqui do lado onde olhar, a gente precisava, né, fazer esse deslocamento até o Sudeste. A gente recebia de presente as flautas, as linhas, as agulhas. Nós tínhamos aula de canto, de tricô, de trabalhos manuais, de aquarela. Vinham os profissionais, a dona Beca vinha nos dar aula. Aqui tinha as professoras aqui que nos apoiavam. E era um material, muitos deles que vinham de São Paulo, que vinham da Alemanha, a gente ganhava esse material, mas nós já tínhamos esse desejo de trazer com uma linguagem nordestina.
nós fazíamos as nossas incursões pelo Mercado Central, pelo Mercado São Sebastião, e a gente já ia buscar elementos do nosso território, da nossa região, que tivesse esse impulso com a criança pequena, né? Que trouxesse para a criança pequena tanto a origem como nordestino, mas também essa mão. A gente queria muito que fossem coisas feitas por artesãos, né? Por pessoas, por mestres que se dedicaram a esse fazer. Então era um misto de coisas que a gente trazia, do que a gente imaginava que era o mundo Waldorf e do que a gente queria. Ainda não tinha uma conversa que hoje tem mais madura de brasilidades ou de regionalismo, mas a gente já tinha esse desejo. É que a gente, até hoje, ainda é algo a ser cumprido, né? Acho que a gente podia ter muito mais elementos do material pedagógico, educação infantil, mais ligado às nossas raízes, seja qual for a região. Nossa escola ela é bem peculiar porque tinha essa grande empresa e essa família, o Grupo J. Macedo, que nos garantia salário, plano de saúde. Então nós tínhamos, né, das outras histórias, das outras regiões, nós tínhamos um suporte material. A gente tinha que conquistar as famílias. Então nós tínhamos um trabalho que era muito de formiguinha, né? Era um trabalho muito minucioso, de conquista cultural, social. Já tinha uma mentalidade que até hoje é muito forte aqui em Fortaleza, né, das escolas serem ligadas aos primeiros lugares dos concursos, dos vestibulares pelo Brasil. Isso já era muito forte. Aqui em Fortaleza tem uma tradição de uma mídia, dessas grandes empreendimentos educacionais. Isso é um grande dificultador do jeito que a gente quer chegar no coração dos pais, e era isso, era através desse contato mais próximo, desse contato pessoal, desse contato 1 a 1, e era de boca em boca. As pessoas vinham, muitas pessoas não eram cearenses que chegavam na nossa escola, nós tínhamos muitas pessoas que vinham de outras regiões, de outros, e a gente tinha muita dificuldade de chegar para o cearense nato, para o fortalezense nato. Mas quando a gente chegava era por essa ligação afetiva e de segurança que essas famílias que já tinham contato com a gente passavam. É por aí. Quais os desafios enfrentados pela escola? Então, na nossa história, isso que foi uma bênção também nos gerou dificuldades. Nós nascemos em berço de ouro. Nós nascemos e tinha essa grande empresa, que vocês vão conhecer por aí como Macarrão Dona Benta, Farinha Dona Benta, e nós tínhamos essa grande empresa cearense, de pessoas maravilhosas, assim, a Dona Ângela Macedo, que a gente não pode deixar de falar dessa figura tão importante nas nossas biografias, uma pessoa que tinha uma fé indestrutível na pedagogia Waldorf, e nós nascemos em berço de ouro. Nós tínhamos os nossos salários assegurados, tínhamos planos de saúde, nós tínhamos vale-refeição, vale transporte, nós tínhamos a vida material terrena, nesse sentido, assegurado pelo Grupo J. Macedo. Por outro lado, nós tínhamos que estabelecer relações maduras. Então, durante muito tempo, a escola tinha esse vínculo, mas as relações humanas, como minha colega falou também, elas foram construídas com muita dificuldade. Nós éramos muito jovens, nós fundadoras éramos muito jovens. Nós tínhamos depois o apoio da Heloísa Helena, que chegou para nos ajudar, uma professora que já fazia parte do Grupo J. Macedo. Depois chegou Noêmia Guimarães. Isso aí a gente já existia como grupo, já tinha vivido já um ciclo que nos apoiaram, mas nós éramos muito jovens. E manter uma relação com famílias, com a estrutura, eram desafios muito intensos, assim, né? De como é que o professor se aprofunda no conhecimento da criança, da pedagogia Waldorf, como é que isso chega para o outro, para o colega, para os amigos, né? Então, muitas vezes a nossa aproximação, porque era a nossa família, a gente vivia mais tempo na escola do que na própria casa, do que para os nossos. Depois nós começamos a ter filhos, nós casamos cedo, todas nós, as fundadoras, a gente teve filhos muito cedo, e aí a gente tinha que, além de tudo, equilibrar esses pratos. Pessoas muito jovens, com filhos pequenos, que eram fundadoras de uma escola, que tinham que manter relação entre nós, colegas, relações saudáveis, e ainda com tudo para aprender e trabalhar de temperamento. E os maiores desafios eram as relações humanas. As relações humanas,
E essa tradução de como que a gente pode fazer o Jardim Waldorf ainda ser o ninho do humano primordial, né? E não que seja de defesa de nenhuma ideia, dogma ou algo que fosse sectário, mas que verdadeiramente seja esse lugar do calor, do vínculo e do afeto. Eu acredito muito, mas esses são grandes desafios. E eu não perdi a esperança na escola pública Waldorf, que foi assim que surgiu esse movimento no Nordeste. Eu e a minha colega Luizete, que somos as primeiras jardineiras do Nordeste, nós continuamos até hoje relacionados com a pedagogia Waldorf, com a antroposofia. A Luizete como artista e eu como formadora, como tutora e como idealizadora da rede de escolas Waldorf do Brasil. Isso para mim é muito importante. Então é um desafio também brasileiro, que as nossas escolas, que nossos jardins saiam dos muros e que a gente consiga chegar a todas as crianças, né? Que seja uma escola que renove o que é puramente humano. É isso aí.